Para a gente saber se uma função é crescente ou decrescente, a gente vai partir das definições. Basicamente, começando aqui com função crescente. É o seguinte, se a gente tem uma função que ela é uma relação binária que leva de A para B, definida por uma regra relacional y igual a f de x. Então, ela vai ser crescente dentro de um conjunto, então ela não necessariamente vai ser crescente em todas as entradas, né? Ela pode ter um subconjunto dentro do domínio em que ela seja crescente. Então, o A1 é um subconjunto do conjunto A, que é o conjunto de entrada, o conjunto domínio da função. Então, ela vai ser crescente nesse subconjunto se a gente pegar dois valores quaisquer, x1 e x2, dentro desse subconjunto, sendo que o x1 ele é menor do que o x2, ou seja, a gente tem uma ordem sequencial, né? Que para o x1 sendo menor do que o x2, a gente tem que a f de x1 é menor do que a f de x2. Então olha só a lógica, a ideia é que se a gente tem o x1, a gente tem a f de x1. Se a gente tem o x2, a gente tem a f de x2. Se a f, que é a saída do x2, for maior do que a x1 e o x2 é maior do que o x1, então quer dizer que ela está crescendo, certo? Essa é a definição de função crescente. A gente pode escrever isso em notação matemática de duas formas. A gente vai dizer aqui, ó, para qualquer valor de x1 e x2, né, sendo x1 menor do que o x2, se o x1 for menor do que o x2, isso implica que a f de x1 é menor do que a f de x2. Isso aqui é uma definição de função crescente, tá? Então, ela é crescente se esta relação implica nesta relação. Outra forma possível de apresentar é o seguinte, ó, para quaisquer valores de x1 e x2, dentro do conjunto A1, né? Sendo x1 e x2 diferentes, né, a gente vai ter aqui, ó, a f de x1, a saída do x1 menos a saída do x2, né, dividido pelo x1 menos x2, isso tem que ser positivo. É basicamente uma consequência. Veja só, vamos imaginar a situação aqui, ó, a f de x2 tem que ser maior do que a f de x1, então isso daqui é negativo, certo? O x2 é maior do que o x1, então isso daqui é negativo. Negativo com negativo fica positivo. Se a gente faz o contrário, imagina, né, independente de a gente ter uma sequência para o x1 e x2, se isso daqui for válido, significa que a função é crescente. Se a gente fizesse o contrário, se a f de x1 é maior do que a f de x2, então o numerador é positivo. Agora o x1 vai ter que ser maior do que x2 para que isso daqui seja positivo, certo? Então, a gente simplesmente inverte. Essa daqui fica uma forma mais genérica, né? Para quaisquer x1 e x2, se essa relação aqui for maior que zero, a função é crescente, pelo menos dentro desse subconjunto A1 aqui. Basicamente, então, falar que uma função ela é crescente pode ser representada graficamente dessa forma. Quando a gente pega um y, que é uma função de x, dentro de um intervalo A1, que é um subconjunto do seu domínio, a gente vai dizer que neste intervalo A1, a função ela é crescente quando a gente pega dois valores de x dentro desse intervalo, de maneira que o x1 é menor do que o x2, e, consequentemente, a gente tem aqui a saída do x1, e aqui a gente tem a saída do x2, e a gente tem essa relação que a saída do x2 ela é maior do que a saída do x1. Beleza? Então isso daqui é a representação gráfica da definição de função crescente que a gente fez. E aqui a gente vai mostrar um exemplo. Tem algumas funções, como por exemplo a 2x, que ela é crescente em R, ou seja, para qualquer valor de x1 e x2 pertencente aos reais, qualquer valor de x1 e x2 pertencente aos reais, o x1 sendo menor do que o x2, isso automaticamente implica que 2x1 é menor do que 2x2. E por isso, por esta implicação,
sobre esta função. Notem que aqui a gente tem a f de x1 é 2x1, né? Aqui. E aqui a gente tem a f de x2. Então, esta implicação nos diz que, como para qualquer valor de x1 e de x2 reais, então a função ela é sempre crescente, ok? Agora, para uma função ser chamada decrescente, a gente vai ter a seguinte definição. Se f for uma função que leva de a para b, definida como uma regra y igual a f de x, ela vai ser chamada decrescente quando, dentro de um conjunto A1, que é um subconjunto do domínio dela, né, dois valores dentro de A1, x1 e x2, de maneira que o x1 é menor do que o x2, implique que a saída, ou seja, a f de x1 seja maior do que a f de x2. Então ela está decrescendo, ok? Basicamente, em notação matemática, a gente tem o seguinte, ó. Para quaisquer valores de x1 e x2, se o x1 e x2, o x1 for menor do que o x2, isso implica que a f de x1 é maior do que a f de x2. Então aqui está basicamente em notação matemática o que a gente escreveu aqui. Então, dizer que f é decrescente é o equivalente a dizer esta relação entre os valores, né? x1 menor do que x2 implica em f de x1 maior do que x2. Outra forma de ver também é o seguinte, ó. Se a gente pega quaisquer valores de x1 e x2, sendo eles diferentes entre si, isso aqui vai implicar que essa razão, a razão entre f de x1 menos f de x2, né, dividido por x1 menos x2, vai ser negativo. Aqui para a função decrescente também fica fácil de a gente visualizar graficamente assim, que a função y igual a f de x ela é decrescente nesse intervalo, né, de domínio, que é um subconjunto do domínio que é o A1 aqui, se neste intervalo a gente pegar quaisquer valores x1 e x2 e analisar qual é a saída. A gente tem a f de x1 e a gente tem a f de x2. Só que o f de x1 é maior do que o f de x2. Então, assim, a gente diz que ela é decrescente. Por exemplo, a função f de x igual a menos 2x. Ela vai ser decrescente para todo o x pertencente aos reais. Porque para essa função, a gente vê o seguinte. Se a gente pegar qualquer valor de x1 e x2 dentro dos reais, tal que o x1 seja menor do que o x2, isso aqui sempre vai implicar que menos 2x1 ele é maior do que menos 2x2. É maior porque, olha só, se o x1, vamos ver por exemplo, se o x1 é igual a 1, a gente tem aqui ó, menos 2 vezes 1, isso dá menos 2. Agora, se o x2 é igual a 2, então, respeitando essa ordem crescente aqui, a gente tem menos 4, então menos 2 é maior do que menos 4. Então a gente percebe que esta função f de x igual a menos 2x, ela é decrescente para todo o x real. Esse exemplo, a função y igual a módulo de x, é um bom exemplo de função para a gente perceber que a função não precisa necessariamente ser crescente em todo o seu domínio ou decrescente em todo o seu domínio. Por exemplo, essa y igual ao módulo de x, ela é crescente em R+, ou seja, de 0 a infinito, né? E ela é decrescente em R-, ou seja, de menos infinito até 0, ok? Então, às vezes a gente vai ter subintervalos de domínio, né, subconjuntos dentro do conjunto domínio, que vão, nos quais a função vai ser crescente ou decrescente. A gente pode ter funções que alternem, né, entre crescente e decrescente, e a gente vai estudando vários tipos de funções para entender como é esse comportamento das funções. Aqui a gente viu funções lineares,
né? E aqui a função módulo. A função módulo ilustra que essa diferença, assim, né? Para um intervalo ela ser decrescente e depois ela se tornar crescente.